Boa tarde a todos. Desculpa, eu acho que muitos de vocês, assim, eu tô exausto, faz muitos dias que eu não durmo. Vou começar as minhas reflexões dizendo que eu não estou entendendo o que está acontecendo. E vou falar mais próximo. Fazer algumas reflexões aqui, muito da perspectiva de quem está nessa campanha desde o começo, desde a primeira manifestação. É uma leitura, é a única leitura que eu posso fazer de quem está acompanhando o MPL desde a fundação, e contar para vocês assim, como é que eu vejo os dilemas do que está acontecendo. Então, uma leitura muito particular, cheia de dúvidas. Começo pelo começo, sobre a história. Sobre a história desse processo. Faz 10 anos que o Brasil assiste revoltas populares contra aumento de tarifa. Faz 10 anos. Aconteceu em Salvador, aconteceu em Florianópolis, aconteceu em Porto Alegre, aconteceu no Espírito Santo, aconteceu em Rondônia, aconteceu em Goiânia, aconteceu em todo o país. Revoltas populares levadas pela juventude, que queimaram ônibus, criaram uma desorganização total da cidade, forçaram os governos. Esse não é um fenômeno novo. Esse não é um fenômeno novo. Esse não é um fenômeno novo, é um fenômeno que tem 10 anos de história. O que é de novo é que isso aconteceu em São Paulo. A despeito do MPL ter tentado, desde, não lembro quando o MPL de São Paulo foi fundado, em 2005. Ele deve ter começado desde 2006. 2006 foi a primeira campanha. A primeira campanha estava lá também. Desde 2006 ele esteja tentando fomentar uma revolta na cidade de São Paulo, sempre copiando o modelo de Florianópolis, com uma organização política, não é? Atuou por meio de trabalho de base, junto aos estudantes, de maneira a organizá-los, e asfixiar o poder político, forçando a redução do preço da tarifa, que é a estratégia do MPL desde 2003. Apesar de ter tentado, ela só aconteceu agora. Em 2011, ela se viu assim, um crescente dessa estratégia, mas em 2013 ela efetivamente virou. E aí, agora a gente pode pensar o que aconteceu que ela efetivamente virou, com muitos elementos interessantes e confusos para a gente analisar. Mas o primeiro fato é: essa história não é nova, existe uma onda. O segundo elemento é: os poderes políticos, pelo menos os grandes partidos estabelecidos, foram surdos a essa demanda popular. Ou seja, é um movimento social novo, forte, que aconteceu em quase todas as capitais do país, e não há uma única força política do establishment, pelo menos, que tenha minimamente incorporado a pauta do aumento do subsídio, da redução do preço de tarifa no seu programa político. O que é um dos elementos que explica por que essa coisa teve a capacidade de desarranjar todo o sistema político brasileiro. Porque o sistema político foi surdo a um fenômeno reiterado de 10 anos. E foi incapaz de incorporar minimamente, inclusive, as suas expressões mais progressistas, pelo menos do establishment político brasileiro. O que aconteceu em 2013? Esses últimos 15 dias, que parecem meses, aconteceu um fenômeno muito interessante. As mobilizações do MPL começaram grandes, mais ou menos retomando o patamar do que tinha acontecido no último aumento de 2011, e elas começaram a crescer. Na véspera da quinta-feira, foi passada? Olha, parece meses. Para quem estava lá, para mim parece um longínquo. Mas na véspera daquela manifestação, os meios de comunicação autorizaram a polícia, houve na quarta-feira uma longa matéria do Jornal Nacional. Na quinta-feira amanheceram em uníssono o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo autorizando a polícia a tirar sangue dos manifestantes. Autorizando, foi uma autorização, eles pediram sangue. Quando os meios de comunicação dizem isso, eles sabendo a polícia que nós temos, façam o que vocês quiserem, nós fecharemos os olhos, ponham ordem na casa. Foi isso que eles fizeram, foi isso que aí a polícia entendeu o recado e barbarizou. Quem estava nas ruas sabe que ela barbarizou. Tem muitos anos de militância, que foi a coisa mais violenta que eu vivi em 25 anos de militância nas ruas. Foi muito violento. Essa violência, que foi assim, absolutamente sem precedentes, ela gerou uma enorme comoção. E aí,
na sexta-feira passada, houve uma grande e orquestrada e simultânea mudança nos meios de comunicação. Todos eles mudaram de perspectiva simultaneamente. Acreditem, telefones tocaram no Barão de Limeira, na Rede Globo, telefones tocaram, porque é impossível que todos os veículos de comunicação tenham mudado de orientação política de um dia para o outro. No dia seguinte estavam condenando a violência policial, o que deixou a polícia, isso é uma outra história, deixou a polícia putíssima, tem a ver com o que aconteceu, já nem sei, terça-feira, na Prefeitura de São Paulo. A polícia estava putíssima porque eles romperam o acordo, eles autorizaram a polícia e depois denunciaram a violência policial. E não é só porque o jornalista da Folha foi agredido. Houve um entendimento de que aquela manifestação estava ganhando grandíssimas proporções. Então, houve uma mudança, e essa mudança o elemento principal, mas não foi só, mas eu acho que o mais explícito, foi a capa da Veja. A capa da Veja dizia, hoje pela tarifa, não lembro direito, mas hoje pela tarifa, e amanhã, PEC 37, contra a corrupção, e ela fez uma pauta, que se vocês forem às manifestações, quem foi às manifestações hoje, estava em muitos cartazes a listinha da Veja. Estava a listinha da Veja. Nunca vi, em lugar nenhum, os meios de comunicação fazerem sistematicamente elogio de manifestantes, separando, falando, tem os manifestantes que estão fazendo... na Venezuela, bem lembrado, tá? Tem na Venezuela, o que é um precedente interessante. Tem os manifestantes, assim, que estão fazendo estrago, mas olha a festa da democracia. Começaram a fazer o elogio e começaram a fazer uma profecia que foi autorrealizada de que os manifestantes tinham pautas amplas. Na quinta-feira não havia pautas amplas, não havia, estava todo mundo ali pela tarifa, tinha gente pra cacete, tinha 10 mil pessoas na rua contra o aumento da tarifa e num movimento crescente. Subitamente, na próxima manifestação, nós fomos inundados por um contingente de pessoas desmobilizadas que aderiram por uma ação orquestrada dos meios de comunicação, que fez propaganda do movimento e sequestrou o movimento, inserindo nele pautas inatendíveis, que são aquele amplo conjunto. Verdade seja dita, o movimento Passe Livre se beneficiou desse processo. Eu agradeço todas as manhãs que esse processo foi conduzido pelo movimento Passe Livre, que é uma organização com um objetivo claro, com capacidade política de articulação, porque poderia ter sido muito pior. Graças a Deus, os meninos são bons, fizeram negociação, foram lá no Roda Viva e conduziram isso, conseguiram 800 milhões para a classe trabalhadora por ano no Bolsa Classe Trabalhadora, com a redução desses aumentos de tarifa. Mas o que nós vimos foi um processo orquestrado de captura de um processo coletivo que nós fizemos. A maneira, e algo muito surpreendente, e eu não sei qual exatamente, foi um gesto muito ousado dos meios de comunicação, que são um verdadeiro partido político nesse país, muito ousado e muito perigoso para eles, muito perigoso colocar gente na rua. Eles talvez tenham superestimado a sua capacidade, porque eles podem ter deflagrado um processo que vai sair do mesmo jeito que a gente sente que sai do nosso controle da esquerda, pode sair dos deles. É um processo completamente em disputa. Nós temos milhões de pessoas, não é exagero, milhões de pessoas nas ruas hoje, e ninguém sabe para onde vai esse movimento, mas ele foi um movimento orquestrado. Eu acho que a principal referência, creio eu, não tenho nenhum elemento, mas creio eu que o modelo que eles estão usando é o modelo das mobilizações anti-FARC, porque isso foi muito estudado pelo establishment americano, inclusive é a doutrina dominante do Departamento de Estado norte-americano para a política para a internet. O que aconteceu foi que uma mobilização no Facebook uma festa que aconteceu em 2008, uma mobilização no Facebook depois do atentado das Farc, fez com que um rapaz muito despolitizado, eu conheci inclusive, fizesse um chamado da população para uma passeata anti-Farc. Os meios de comunicação entraram em massa, eles entraram nisso, eles articularam as redes com os veículos tradicionais e transformaram isso na maior marcha da história da Colômbia contra as Farc. E
romperam qualquer herança de legitimidade que as Farc tiveram. Os Estados Unidos, o Jerry Cohen, que é um deputado, um funcionário do Departamento de Estado Júnior, ele é aluno da Condoleezza, foi destacado para acompanhar isso, levou isso para o Departamento de Estado. Isso é a doutrina atual, está nos discursos da Hillary Clinton, que o único funcionário do Departamento de Estado que passou da gestão Bush para a gestão Obama é o Jerry Cohen, que é o autor dessa doutrina de internet, que é a doutrina hegemônica, a doutrina de que as mobilizações civis devem ser utilizadas para perseguir, os Estados Unidos devem ter uma política ativa de mobilizar a sociedade civil para desestabilizar governos adversários por meio da mobilização civil não violenta. Uma doutrina amplamente, está nos discursos da Hillary, entrem no Departamento de Estado, vocês vão ver que interessante é. E esse é o grande paradigma de você conseguir de maneira orquestrada, fomentar a mobilização popular. E eu creio, não tem nenhum elemento, mas eu creio, porque é o que está, digamos, na literatura, que foi esse modelo que foi pensado num gesto ousado de tentar capturar uma mobilização que era de esquerda, que era altamente focada, e transformá-lo num grande conceito, que foi a tentativa que a imprensa, em anos anteriores, tinha feito de criar um movimento popular totalmente frustrado, foi um movimento efêmero, de pouca dimensão, sem nenhuma repercussão política. E aquilo que eles tentaram naquele tempo, eles conseguiram, não é, se apropriando de uma mobilização que era completamente de outra natureza. Para completar, uma reflexão, eu não tenho nenhuma, são só elementos de reflexão, não tenho nenhuma conclusão para fazer. Por fim, eu queria fazer uma reflexão sobre os meios de comunicação da internet. Concordo muito do que o Rovai falou, mas eu tenho pequenos comentários, complementares. É o seguinte: primeiro, eu não sou dos entusiastas que acham, não estou entre aqueles que acham que os meios de comunicação da internet eles são um elemento central para a forma dessas manifestações. Eu acho pelo contrário. É a natureza desse tipo de manifestação que gerou o tipo de ferramenta que a gente tem hoje. Estou fazendo aqui misto de análise, misto de depoimento pessoal. Eu já vi que tem companheiros aqui das antigas que compartilharam, tem outros que participaram dos movimentos nos anos 90, e a gente conhece os atores que desenharam o Twitter, que desenharam o YouTube, que vieram do movimento anticapitalista no final dos anos 90, que eram nossos companheiros, que agora estão milionários, e de vez em quando eles fazem grandes doações. Posso pôr para você. Necessárias. Veja só, a forma descentralizada, horizontal, sem liderança dessas manifestações precede essas tecnologias. Ela precede essas tecnologias. Ativistas dos anos 90 viram que a internet permitia a conexão, já estou concluindo, permitia a conexão entre essas novas, entre o uso dessas ferramentas e a nossa forma de mobilização, e forjaram tecnologias que permitem, que potencializam esse meio de comunicação. O Evan, que o Taka conhece, outros companheiros aqui que estão aqui nessa sala conhecem, um companheiro nosso que fez o Twitter no início dos anos 2000, quando saiu a Revolução do Irã, ele fala a revolução do Twitter. Ele fala, manifestantes dizem que o Twitter é super apropriado para fazer mobilizações. A resposta dele é óbvio que ele é apropriado. Nós desenhamos ele para ser feito no celular e para a gente mobilizar publicamente, porque os usos estavam na cabeça dos desenvolvedores. É óbvio, eles foram desenhados. Isso aqui é a ideia. Odeia a mídia, seja a mídia. Né? O slogan da esquerda americana dos anos 70, implementado por meio de novas tecnologias, de aliados nossos que estavam combatendo os poderes instituídos. Então, há uma inversão. No entanto, essa inversão, embora altamente novidosa, eu acho que às vezes o poder dessas novas tecnologias ele é superestimado. Tem um teórico da internet, do uso das novas tecnologias, chamado Jenkins, né, que enfatiza a maneira como as novas tecnologias e as velhas tecnologias se conectam. A maior parte do que é feito na internet, por meio dessas redes participativas, não é conteúdo novo, é ressignificação de conteúdo dos meios tradicionais. O grosso do Twitter é imagem, mistura,
E a criação de conteúdo novo ela é muito pontual, emissão de mensagens curtas, há muito pouca produção de conteúdo, digamos, de fôlego na internet, mas há muita ressignificação, e essa ressignificação é super importante, ela não é passiva, ela é ativa. E quando a gente olha o gráfico do Rovai, que é muito interessante, como é que as forças de direita estavam, elas estavam ressignificando uma mensagem dada pela revista Veja. E a gente vê claramente, da perspectiva cronológica, como tem uma mensagem da Veja, existem essas organizações de direita na internet retransmitindo essa mensagem sob uma roupagem ativista, e depois a gente vê essas pessoas na rua. O que a gente faz nesse cenário, eu deixo para discussão com vocês.